Continuando a examinar os pronomes, a Thaís vai falar hoje mais um pouquinho sobre os indefinidos. Preste atenção, porque muitos pronomes indefinidos possuem homônimos, que são advérbios ou adjetivos. E para não cair nessa armadilha, é recomendável que se analise a palavra dentro do contexto. Aí, com certeza, você vai descobrir a classe a que pertence a palavra. Oi, hoje nós voltamos a falar de pronomes e de pronomes indefinidos, coisa que nós começamos a fazer na aula passada. Então você viu que os pronomes indefinidos são aqueles cuja significação é indeterminada. E muito importante, os pronomes indefinidos são sempre de terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. Né? Alguns deles são variáveis, outros são invariáveis. E nós seguimos conversando sobre as particularidades de cada um deles. E hoje eu vou falar para você, começar falando sobre o pronome indefinido nada, que se origina da forma latina natam. Veja, essa forma latina natam era o particípio perfeito feminino do verbo nasci, em português o verbo nascer. Veja, esse natam aparecia na locução renatam, isso no latim, que significava coisa que exista ou coisa documentada. E geralmente essa locução era incluída quando o verbo da oração era um verbo de sentido negativo. E é exatamente por causa disso que nós usamos até hoje o pronome nada em construções pleonásticas, ou seja, em construções onde já aparece uma outra palavra negativa. Porque você viu comigo na aula passada que o pronome nada tem um certo sentido negativo, tem mesmo, mas ele aparece, curiosamente, em construções que já possuem outra palavra que tem sentido negativo também. E a gente diz que são construções pleonásticas. Vamos ver um exemplo disso, um exemplo bem banal, corriqueiro, mas serve para nós. Vamos lá. Então está aqui o garotinho, né? A frase dele. Não quero nada, tá vendo? A construção pleonástica é isso. Tem duas vezes a informação de não, de negativo. Agora, uma observação para você. Se por acaso você preferisse empregar o pronome antes do verbo, é possível, principalmente na poesia, não é? Os escritores fazem isso. Aí a construção não seria pleonástica. Você diria, eu nada quero. E aí não haveria espaço para esse advérbio não de negação. Não é verdade? A palavra nada costuma ter força adverbial em algumas situações. Por exemplo, se eu disser, aquele garoto não é nada tolo. Veja, nada aqui já deixou de ser um pronome indefinido. Ele mudou de classe gramatical, a bem dizer. Ele ganhou força adverbial, na medida em que ele intensificou o valor de tolo. Tolo é um adjetivo e a classe de palavras que pode modificar um adjetivo é o advérbio. Só para lembrar, o advérbio modifica adjetivos, verbos e outros advérbios. Tá vendo? Ele não é nada tolo, esse nada funcionou como advérbio de intensidade. Interessante isso, não é? Bom, e já que você viu que o nada pôde mudar de classe gramatical, de pronome virar advérbio, vamos ver uma situação em que ele se comporta como um substantivo, usando, é claro, o processo chamado derivação imprópria. Vamos lá para o visual também. Então está aqui. Espere um nadinha. E você vê o pronome indefinido nada acrescido de um conhecido sufixo, não é? Aquele conhecido sufixo inha que faz o diminutivo dos substantivos. Veja, um nadinha equivale a quê? A um minutinho, não é? Forma igualmente marcada pelo tom afetivo da linguagem, né? Minutinho, nadinha, você diminui. Então, você está vendo aí que o nada, pelo processo da derivação imprópria, se transformou num substantivo. E no diminutivo ainda por cima, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho do nenhum. Esse pronome nenhum, o sentido dele é claro, é aquele sentido de totalidade exclusiva a que eu me havia referido na aula passada, né? Se você que assistiu, está sabendo. Então, quer dizer, nenhum é ninguém, é nenhuma coisa, é totalidade exclusiva, exclui todos os elementos que você possa imaginar. Mas, às vezes, esse nenhum toma emprestado o sentido de qualquer, aquele outro pronome indefinido. Vamos ver o que acontece, então, no exemplo. Vamos a ele. Nenhum
é sinônimo de qualquer numa frase como esta. Mais do que nenhum homem, ele trabalha para a tranquilidade. Equivale a dizer mais do que qualquer homem, não é? E não vamos confundir o pronome nenhum com a forma nenhum, formada com o numeral cardinal 1. Veja, o exemplo vai esclarecer também essa questão. Então, você tem, não tenho nenhum livro. Usando o pronome, nós generalizamos a negação. Entretanto, usando o numeral 1, né, antecedido de nem, nós temos o quê? Uma ênfase na unidade, né? Não tenho nenhum, quanto mais 2. Você nota que 1, assim como 2, numeral cardinal, né? Então, veja, por quê? Será que 1 pode ser pronome, afinal de contas? Pode sim. 1 pode ser numeral cardinal, pode ser artigo indefinido, como você já viu, e pode ser um pronome indefinido, sim. Não naquela situação ali que você observou agora, mas em outras situações. Quer saber quando? Então, preste atenção ao próximo exemplo. Então, você tem aí, um chora, outro ri. Neste caso, um é pronome indefinido, assim como o outro. Veja, a melhor maneira de você identificar o pronome indefinido um é permutá-lo com outro, né? E olha no exemplo de baixo. Um homem chora, outro homem ri. O que acontece é que outro continua sendo pronome indefinido. É um pronome indefinido adjetivo porque está ao lado do substantivo homem. Na situação lá da outra frase de cima, você tinha outro como pronome indefinido substantivo. Agora, volta para cá. Um homem chora. Um, ao lado do substantivo homem, não poderá ser pronome, será um artigo indefinido. Então, o que você tem que gravar nesse caso é que o um, estando determinando um substantivo, o um, quando determina um substantivo, é sempre artigo, tá? Então, o um, para ser pronome indefinido, vai ser pronome indefinido substantivo. Sempre pronome substantivo, tá certo? Quando um é pronome indefinido substantivo. Bom, você viu que essa palavra um pode mudar de classe gramatical. Pode ser numeral cardinal, indicando a unidade, pode ser um artigo indefinido, determinando um substantivo, e pode também ser um pronome indefinido, permutando com o pronome outro. Muito bem, não é só a palavra um que muda de classe gramatical. Outros pronomes indefinidos também fazem isso. E esse é um tipo de questão que aparece muito em vestibular, de reconhecimento do pronome indefinido e do advérbio. Exatamente porque há uma série de homônimos, sendo uns pronomes e outros advérbios. Vamos trabalhar um pouco com isso agora, a partir dos próximos exemplos. Vou mostrar para você o bastante. Começando com essa palavra bastante. Então, você nota comigo, havia bastante gente na festa. Simples, se bastante está ao lado do substantivo gente, está muito claro que ele não pode ser um advérbio, tá? Está muito claro, então, que ele é um pronome adjetivo. Então, você pensa assim, ao lado de substantivo, é alguma coisa que possa fazer papel de adjetivo. Bastante é pronome indefinido adjetivo. Agora, na outra frase, você vê, ela estava bastante abalada. Abalada, a forma nominal do verbo abalar, age como adjetivo. E quem modifica um adjetivo é um advérbio. Bastante abalada, tá? Então, até a próxima com mais pronomes.